Ascensão através de habilidades. Episódio 327. 71º andar. A sombra que tudo engole. 3. Kung. O vento e a luz rugiam. A bocarra das sombras abriu sua boca escancarada, devorando tudo avidamente. Não havia outras sombras por perto. Eles já haviam fugido aterrorizados há muito tempo. Que tipo de coisa é essa? Minerva acenou com a mão com um olhar incrédulo. Um vento forte se formou e se transformou em uma tempestade, avançando em direção à sombra. Kagagaki. A sombra enorme foi despedaçada pela tempestade. Seu corpo inteiro se contorceu enquanto pedaços caíam como argila. Mas a Shadow Mal abriu ainda mais a boca. Quaduque. A tempestade começou a ser engolida pela sombra. Uma grande força explodiu de dentro, sacudindo todo o seu corpo, mas ele não vacilou. Em vez disso, absorveu a tempestade em seu ventre. Kiark. Uma risada satisfeita ecoou. Minerva soltou uma risada seca. Isso é realmente absurdo. Kung. A sombra avançou. Barcaza bateu palmas e Minerva bateu o pé. Uma barreira de vento e arco-íris surgiu diante deles. Kuong. A sombra colidiu com a barreira. A defesa de Minerva, apoiada por Barcaza, era quase impenetrável. Até Taizan teria dificuldade para rompê-la sem julgamento absoluto. A sombra também não conseguiu destruir a barreira. Rachadura. Mas a sombra esfregou seu corpo contra a barreira e abriu sua mandíbula. A barreira de vento que Minerva havia criado estava sendo gradualmente absorvida pela sombra. Mestre, essa coisa parece estranha. Minerva franziu a testa. Eles haviam desferido um golpe considerável. Não importava quão forte fosse o monstro, deveria ter sido o suficiente para derrubá-lo. Mas a sombra estava boa. Não só isso, mas seu corpo ficou maior do que antes. Está devorando tudo. Ataque, defesa, ele engolia tudo sem deixar rastros. Mesmo com a saúde reduzida, ele se recuperava devorando, sem deixar outras opções. A sombra, tendo devorado toda a barreira de Minerva, avançou. Taizan estendeu a mão. Magia se materializou acima dela e tomou forma. Você ativou o pico negro de Amon. Kuong. A sombra colidiu com o espinho e foi arremessada para trás, mas rapidamente se levantou e atacou novamente, com o objetivo de engolir Taizan inteiro. Vocês dois, afastem-se por enquanto. Não tem jeito. Isso é inútil. Meu orgulho está sendo atingido. Minerva e Barcaza não conseguiam lidar com aquela sombra. Em vez disso, seu poder estava sendo devorado, tornando-os um obstáculo ainda maior. Minerva balançou a cabeça e recuou. Coisas inacreditáveis continuam acontecendo. Até mais, mestre. Os dois desapareceram. A sombra soltou um pequeno grito, decepcionada. Caroço. Taizan olhou fixamente para a sombra. Um monstro que devorava ataques e os tornava seus. O que você vai fazer? Estou pensando nisso agora. A sombra cresceu ainda mais, cobrindo Taizan como um maremoto. Preencheu os arredores, sem deixar para onde escapar. Você ativou o piscadela limitada. Taizan se moveu acima da sombra e, enquanto caía, levantou sua espada. Você ativou o landing. Você ativou o golpe forte. Você ativou a adição. Você ativou o julgamento absoluto. Kuong. Um barulho tremendo surgiu quando a sombra caiu no chão. Você causou 16.043 de dano a Shadow Mal. 16.000. Era um dano considerável, mas a expressão de Taizan permaneceu calma. Gaivota. A sombra dispersa começou a recuperar sua forma original. Ele absorveu o ataque de Taizan e mitigou o dano. Nem mesmo o julgamento absoluto funciona? Como não estava se defendendo, mas sim devorando ataques, fazia sentido. A sombra soltou uma risada sinistra. Seu corpo se partiu em dezenas de partes e avançou em direção a Taizan. Kugugugung. Taizan acenou com a mão. Você ativou a centelha da catástrofe. Vamos ver se ele consegue devorar isso. Chamas explodiram como uma bomba. O poder da fera que outrora queimou e devorou o mundo envolveu a sombra. Talvez nem mesmo a sombra conseguisse engoli-lo direito, pois todo o seu corpo estava consumido pelas chamas, contorcendo-se de dor. Taizan estava prestes a atacar com sua espada quando, de repente, a sombra se expandiu violentamente. Ele absorveu as chamas que o cobriam de volta ao seu corpo. As chamas que um dia destruíram o mundo desapareceram sem deixar vestígios. Ele devora tudo. Kiark. A sombra riu. Estava mais feliz do que nunca. Não importava o quanto devorasse, a fome que nunca havia sido saciada agora estava sendo saciada. Mas não foi o suficiente. Ainda havia mais para devorar. Seu estômago ainda estava vazio. Ele poderia devorar aquela coisa. Se engolisse tudo isso, talvez seu estômago eternamente vazio pudesse finalmente ficar completamente cheio. Energia escura pingava da sombra como saliva de uma fera voraz. A sombra aumentou. As dezenas de partes se separaram como chuva e caíram. Você ativou o flow. Taizan se moveu e brandiu a espada. A trajetória da sombra se distorceu ao contato com a lâmina, espalhando-se em todas as direções. Kuong. A sombra, irritada por Taizan não estar sendo engolido, tornou-se mais feroz. Milhares de fragmentos de sombra começaram a destruir tudo ao redor.
Você ativou asas perfeitas de fada. Ele abriu as asas e voou alto. Percebendo a trajetória dos ataques, esquivou-se de cada um. Enquanto ele suportava, ele organizava seus pensamentos. O que devo fazer? Taizan pensou em cada método que poderia usar para suprimir a sombra. A alteração parcial do mundo era impossível, pois ele havia usado todos os catalisadores para derrubar Vishnu. Manusear a fronteira era perigoso. Embora fosse certamente poderosa, também representava uma ameaça ao próprio Taizan. Sem a divindade direta de outros, só poderia ser usada uma vez, então precisava ser guardada para uma situação específica. Depois de pensar por um momento, Taizan tomou sua decisão. Vamos manter isso simples. Vung. Kuong. Taizan desviou da sombra oscilante e criou alguma distância. A sombra riu, expandindo sua presença lentamente. Você ativou o mundo congelado. Você ativou o foco mágico. Jioioyoki. O frio extremo avançou em direção à sombra. Seu corpo inteiro congelou, mas logo se despedaçou. Causou 10.143 de dano à garra das sombras. A sombra começou a devorar alegremente o mundo congelado. Taizan observou calmamente. Ele descobriu isso quando usou a centelha da catástrofe. A garra das sombras estava sofrendo dano normalmente com os ataques. Entretanto, após sofrer dano, ele absorvia o ataque para restaurar sua saúde. Além disso, demorou um pouco para a sombra devorar os ataques. Você convocou Minerva, a rainha dos espíritos do vento. Você invocou o escudo multicolorido, Barcaza. Taizan invocou os espíritos mais uma vez. Minerva, vendo a mesma situação de antes, ficou assustada. Por que nos chamou de novo? Não seremos de grande ajuda aqui. Mudei de ideia. Taizan reuniu mana e energia demoníaca. As duas forças surgiram simultaneamente. Você ativou a flecha estelar. Você ativou a vegetação distorcida de Decarábia. Kuong. A flecha estelar atravessou a sombra. Raízes retorcidas surgiram, pressionando-a. A sombra riu, engolindo o poder que estava sendo derramado sobre ela. E Taizan atraiu ainda mais mana para ele. Você ativou a flecha estelar. Você ativou a amplificação forçada. A flecha estelar maximizada se materializou. Taizan cerrou o punho. Você ativou a aceleração mágica. Kuong. A flecha estelar acelerada colidiu com a sombra e explodiu. O corpo da sombra tremeu violentamente. Proficiência em flecha estelar aumentada em 1%. Kugugugung. A sombra abriu lentamente sua boca. Ele começou a absorver a energia direcionada a ele, mas a velocidade era mais lenta do que antes. É um método simples, mas eficaz. Minerva finalmente percebeu o que Taizan estava tentando fazer e sorriu. Ela abriu os braços. Uma tempestade de vento atravessou e esmagou a sombra. A sombra tentou devorar o poder, mas não conseguiu acompanhar o fluxo repentino. Barcaza, ajude-me. Como o rei quiser. Uma luz colorida como o arco-íris foi tecida no vento. Com uma expressão de alegria, Minerva começou a liberar seu poder. Taizan também liberou mana e energia demoníaca simultaneamente. Você ativou a rosa espinhosa de Eligos. Você ativou o mundo congelado. Proficiência em magia aumentada em 1%. Jioioyoki. Uma força tremenda envolveu a sombra. Antes que pudesse digerir completamente o poder que já havia sido infligido, outra onda de poder atingiu a sombra. A sombra finalmente percebeu que algo estava errado. Não importava o quanto ele devorasse, o poder que lhe era imposto não tinha fim. Taizan liberou outra onda de poder. Você ativou a onda negra de Marbas. A proficiência em onda negra de Marbas aumentou em 1%. Proficiência em magia negra aumentada em 1%. O que é isso? A proficiência tanto na magia negra quanto na magia comum estava aumentando rapidamente. Apesar de usar Frozen Word com frequência, sua proficiência ainda não havia chegado nem a 20%. Mas agora, com a pressão que ele estava colocando na sombra, a proficiência em magia negra e magia estava aumentando a uma taxa sem precedentes. Não foi por causa da força da sombra. Não demorou muito para que Taizan percebesse o motivo. Título: o titular. Uma marca dada àqueles que desceram o labirinto, usando muitos meios e adquirindo força por conta própria. Poder de ataque mais 100. Aumenta muito a taxa de proficiência de todas as habilidades. Era uma habilidade que ele havia adquirido ao concluir o 70º andar. Seu efeito foi um aumento drástico na proficiência da habilidade. Que diferença, hein? A proficiência estava aumentando ao dobro da velocidade anterior. O fantasma falou. É uma recompensa por alcançar as profundezas. Então o efeito não é insignificante. Mas, interessante, achei que o aumento de proficiência seria relativamente lento, já que afeta todas as habilidades, ao contrário do meu título, que só melhorava a proficiência em conceitos específicos, como esgrima ou magia. O fantasma só havia obtido aumentos de proficiência em habilidades relacionadas à espada por meio do título de intitulado. Para um mago, isso afetaria apenas a proficiência em magia. Entretanto, o título de Taizan se aplicava a todas as habilidades. Dada a sua versatilidade, deveria ter tido um efeito mais fraco, mas foi quase tão eficaz quanto o do fantasma. Então é assim. Taizan sorriu levemente.
Ele reuniu sua energia demoníaca. Você ativou a espada dourada de Nabérios. A espada dourada surgiu na mão de Taezan. Ele avançou em direção à sombra, que ainda absorvia lentamente o poder. Kuong. A sombra tremeu violentamente com um som estrondoso. A proficiência na espada dourada de Nabérios aumentou em 1%. Uma notificação de aumento de proficiência apareceu. A sombra ainda estava firme. Dada sua capacidade de devorar poder, ele não cairia facilmente. Isso tornou as coisas mais emocionantes para Taezan. Você ativou o mundo congelado. Proficiência em mundo congelado aumentada em 1%. A magia surgiu mais uma vez. Taezan lançou inúmeros feitiços e magia negra. Quando sua energia demoníaca se esgotava, ele usava a divindade para se recuperar. Quando sua mana acabava, ele usava poções. Centenas, milhares de habilidades eram liberadas, golpeando repetidamente a sombra. Mas a sombra não caiu. Não importava o quanto ele devorasse, ele só crescia. Para Taezan, essa foi uma situação de sorte. No final, a proficiência de muitas de suas habilidades aumentou, e seus efeitos evoluíram. Ele até ganhou uma nova habilidade. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.